Ninguém é perfeito, todo mundo sabe disso, não é? Bom, mas convenhamos que certas pessoas fazem um grande esforço para serem ruins. Algumas das figuras mais famosas da história parecem ter sido pessoas ótimas. Bom, quer dizer, basta dar uma vasculhada mais profunda em suas vidas para a gente descobrir que, na verdade, essas pessoas aparentemente boas eram terríveis. Por exemplo, a gente escuta muitas coisas boas do famoso Mahatma Gandhi, mas se eu dissesse que ele não era, digamos, um cara tão legal assim, você acreditaria? Talvez um dos homens mais pacíficos de todos os tempos. Gandhi tinha um grande problema. Aparentemente, ele era viciado em sexo. De acordo com Jad Adams, biógrafo de Gandhi, em 1883, Gandhi se casou aos 13 anos com Kasturba, de 14. O jovem casal tinha uma vida sexual normal, na casa da família de Gandhi. 2 anos depois, quando o pai do indiano estava no leito de morte, Gandhi o deixou sozinho em um quarto e foi fazer sexo com a esposa. No momento em que ele estava no ato, o pai morreu. Sentindo-se culpado, ele passou a ter uma visão diferente do sexo, criando uma espécie de repulsa. Mesmo assim, o voto de castidade só aconteceu na casa dos 30 anos, junto ao voto de pobreza. Gandhi teve que desenvolver muitas técnicas para lidar com a castidade. Entre os indianos, existe uma experiência chamada Brahmacharya, em que homens e mulheres devem tomar banho e dormir nus, mas mantendo a castidade e sem qualquer conversa de conotação sexual, além de homens serem separados das mulheres, mesmo que sejam marido e mulher. Mas para Gandhi, as regras não valiam. Uma atraente irmã do seu secretário dormia e tomava banho com ele. Estranho? Bom, para ele era normal. Depois que a esposa de Gandhi morreu, outras mulheres passaram a dormir com o líder pacifista. Segundo a tradição local, esse fato as proibia de dormir com seus maridos. O biógrafo de Gandhi diz que ele costumava se submeter a provações sensoriais, como striptease das suas acompanhantes ou outras atividades sexuais sem contato físico. Eram as maneiras que ele encontrava de lidar com a castidade. Apesar da bonita história do líder indiano, essas práticas acabaram manchando sua reputação. E por isso, até hoje, muitos questionam se Mahatma Gandhi era esse homem bom que as pessoas dizem por aí. Agora vamos falar de Abraham Lincoln, o famoso presidente dos Estados Unidos. Por um lado, historiadores dizem que ele foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos e a favor da liberdade, inclusive dos escravos. Por outro lado, pessoas questionam como Lincoln considerava os negros e os nativos americanos. Esse questionamento fez até pessoas fazerem protestos e vandalizarem uma estátua do ex-presidente. Uma escola chegou a trocar o nome por causa do tratamento do ex-presidente com os nativos americanos. Por que dizem que ele era racista? Por causa das inúmeras piadas e absurdos que ele dizia? Eu acho. Bom, certa vez, olha só, ele disse que os negros eram inferiores aos brancos e propôs acabar com a escravidão enviando negros de volta para a África. Se algumas das declarações públicas de Lincoln sobre os negros fossem faladas hoje, ele teria sido cancelado nas redes sociais, não é? E provavelmente perderia o cargo de presidente. Algumas pessoas destacam que ele fez tudo isso há mais de 150 anos. Então, forçar padrões do século XXI a pessoas que viveram há mais de um século e meio é algo um tanto sem noção, não é? Bom, aí, meu caro amigo, cabe a cada um tirar sua própria conclusão. Não vou me meter nisso. Ok.
O lendário Nikola Tesla também defendia algumas ideias um tanto bizarras. Nascido em 1856 na Croácia, ele foi inventor físico e engenheiro elétrico e ficou muito famoso pelas contribuições para o projeto de sistema de eletricidade de corrente alternada e por invenções que até hoje chamam a atenção da cultura popular. Porém, ele também defendia a eugenia, que, para quem não sabe, é a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. Foi a partir da eugenia que nasceram as ideias daquele ditador alemão, sabe aquele? Que eu prefiro nem dizer o nome? Então, aquele que acreditava nas teorias da pureza racial. Em 1935, em uma de suas anotações, Tesla escreveu seu apoio à eugenia, escrevendo o seguinte: o ano de 2100 verá a eugenia universalmente estabelecida. Em eras passadas, a lei que governava a sobrevivência do mais apto praticamente eliminou as tensões menos desejáveis. Então, um novo senso de piedade do homem começou a interferir no funcionamento implacável da natureza. Como resultado, continuamos a nos manter vivos e a criar os inaptos. O único método compatível com nossas noções de civilização e raça é impedir a reprodução dos inaptos por meio da esterilização e da orientação deliberada do instinto de acasalamento. Vários países europeus e vários estados da União Americana esterilizam os criminosos e os loucos. A tendência da opinião entre os eugenistas é que devemos tornar o casamento mais difícil. Certamente, ninguém que não seja um pai desejável deve ter permissão para ter filhos. Tesla não estava sozinho em acreditar nisso. O apoio à eugenia era uma das poucas coisas em que as pessoas em todas as linhas políticas no início do século XX concordavam. Felizmente, esse tipo de pensamento, que inclusive fez muito sucesso entre a elite brasileira, não se disseminou a ponto de ser colocado em prática. Para algumas pessoas, é praticamente um pecado criticar Madre Teresa de Calcutá, famosa por ajudar os pobres e doentes. Há quem diga que ela talvez não fosse tão boa assim. Talvez os verdadeiros motivos de Madre Teresa eram, na verdade, meio egoístas. Será? Bom, com menos foco em ajudar as pessoas e mais em aumentar os números de sua própria religião. As missões de Madre Teresa, apesar de terem toneladas de doações de caridade à sua disposição, dificilmente ajudaram pessoas pobres e doentes a se tornarem saudáveis. Na verdade, a maioria desses lugares eram sujos, com poucos médicos, pouca comida e, em grande parte, sem analgésicos. No entanto, Madre Teresa achava interessante o sofrimento, como se estivesse tornando o mundo um lugar melhor e mais santo. Oh, eu sei, mas Ivan, como você pode falar isso de uma santa amada por tanta gente? Antes de mais nada, você precisa saber que eu estou apenas te repassando essa informação, hein? Eu falo isso porque a própria Madre Teresa disse o seguinte para o famoso escritor Christopher Hitchens: há algo de belo em ver os pobres aceitarem sua sorte, sofrerem como a paixão de Cristo. O mundo ganha muito com o seu sofrimento. Naturalmente, isso não se aplicava à própria Teresa, que, de acordo com Hitchens, recebia regularmente cuidados em bons hospitais norte-americanos quando estava doente. Aparentemente, para Hitchens, o mundo não ganharia nada se ela sofresse, apenas os pobres. O autor também acha que o verdadeiro objetivo de Madre Teresa era usar seus esforços de caridade para converter as pessoas ao catolicismo romano. Além disso,
Ela sentia que os pobres, os doentes e os sofredores eram semelhantes a Jesus na cruz. E se eles sofressem como Cristo sofreu, isso os aproximaria do Filho de Deus. Bom, por fim, vamos falar de John Lennon. Os Beatles estiveram 20 vezes no topo das paradas de sucesso, com 34 músicas no top 10 da Billboard e algumas das músicas mais reconhecidas do planeta. Por mais talentoso que fosse, Lennon, no entanto, não era um cara tão legal assim, é o que dizem. Além de ter abandonado o filho, ele abusou fisicamente de sua esposa antes de deixá-la. E olha, dessa vez não são as pessoas que estão tirando essas conclusões. O próprio cantor disse em uma entrevista que costumava ser cruel com sua mulher, batendo nela e a afastando das coisas que ela amava. Na verdade, ele assumiu que era um babaca, com qualquer mulher. Sean Lennon, filho de John com Yoko Ono, também já fez declarações sobre seu pai. Em entrevista a Rolling Stones, ele disse que a maior conquista do seu pai foi reconhecer que ele era um machão idiota. E aí? Você sabia do lado sombrio de todas essas pessoas famosas? Lembrando mais uma vez que o que apresentamos aqui foram alguns pontos de vista de diferentes personalidades da história. E isso não quer dizer que tudo que foi dito aqui seja uma verdade absoluta. Estamos falando de pontos de vista. E como eu disse anteriormente, cabe a cada um analisar e tirar suas próprias conclusões. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.